Saudações de paz, um bom dia, uma boa tarde ou boa noite. Não importa a hora que você está vendo esse vídeo ou ouvindo essa mensagem. O que é importante é que essa mensagem chegou até você. E mais importante do que isso é que se essa mensagem chegou até você, é porque a mensagem que eu vou compartilhar com você, a palavra que eu vou deixar aqui para a nossa meditação é a prova que Jesus te ama e também a prova que Jesus existe. Santo Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo de número 24. Eu quero compartilhar esse texto bíblico que se encontra no Santo Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo 24, com você, meu amado irmão, com você, amado ouvinte da Palavra de Deus, com todos vocês que estão vendo esse vídeo nesse exato momento. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Se você ouvir algum barulho, não repara, é porque minha esposa está ali fazendo as tarefas, afazeres, e pode ter um barulho ou outro, mas que você possa ficar atento ao que Deus quer falar conosco. Santo Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, versículo de número 24, que nos diz: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, negue-se, diga não a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Vou repetir. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, negue-se, diga não a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Interessante que esse texto bíblico, essa palavra que eu acabei de ler aqui, ou esse texto que eu acabei de ler aqui, melhor dizendo, texto bíblico, foi o texto que Deus colocou em meu coração. E ontem eu estava fazendo o culto doméstico com a minha esposa, ontem dia 13 desse mês de outubro, terça-feira, e nós estávamos fazendo o culto doméstico e eu falei sobre essa palavra e eu compartilhei com ela algo da parte de Deus, e nessa noite não vai ser diferente. Eu quero nessa noite compartilhar com você, ou nessa tarde, ou nessa manhã, ou nessa madrugada, não importa o período que você está vendo esse vídeo ou ouvindo essa mensagem. Entenda que, redobre a tua atenção nesse momento, entenda que no caminho de Jesus havia uma cruz no caminho de Jesus. Jesus, quando disse essa palavra aos seus discípulos, ele viu algo além dos seus discípulos que estavam, no momento que ele dava essa palavra, ao seu lado. Jesus, em sua trajetória, quando pregava e ensinava a multidão, sua trajetória ministerial aqui na Terra, isso provavelmente há 2000 anos atrás, quando ele estava ensinando e pregando para a multidão, ele viu algo além da multidão. E o que foi que Jesus viu? O Senhor Jesus viu a cruz. E ele, Jesus, sabia que em sua jornada ministerial aqui na Terra, em sua caminhada, em sua trajetória, no cumprimento do seu ministério messiânico aqui na Terra, ele teria que passar e enfrentar a cruz.
Sendo assim, se existiu no caminho de Cristo uma cruz, no caminho de Jesus, na jornada e na trajetória do nosso Senhor, então existe uma cruz em nossa caminhada, jornada e trajetória de vida para com Deus. E você precisa entender isso. Se no caminho de Jesus havia uma cruz, que ele teve que passar por ela, que ele teve que enfrentá-la, no seu caminho, na sua caminhada, na sua trajetória de vida para com Deus, existe uma cruz. E uma outra coisa que você precisa entender, Deus deu uma missão divina para Jesus. E Deus deu Jesus para o resgate de toda a humanidade. A prova disso se encontra em João, Santo Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo de número 16, que nos diz, texto muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse versículo 16 do capítulo, que se encontra no capítulo 3 do Santo Evangelho segundo escreveu João, é a prova que Deus deu Jesus para o resgate de toda a humanidade. Deus deu Jesus para o resgate da sua alma. Louvado seja Deus. Outra coisa que nós precisamos entender, que tem que ficar bem entendido nessa mensagem, é que cruz na Bíblia e nesse texto de Mateus capítulo 16, versículo 24, significa missão, compromisso e responsabilidade. Então Jesus, ele teve uma missão, ele teve um compromisso, ele teve uma responsabilidade. Quando ele viu a cruz, ele viu a sua missão, o seu compromisso e a sua responsabilidade. Louvado seja Deus. Jesus, quando passou por aqui há 2000 anos atrás, ele cumpriu com a sua missão divina. Ele teve compromisso e responsabilidade diante de Deus e dos homens. Então é necessário que você tenha, assim como Jesus teve, quando ele viu a cruz, uma missão, um compromisso e responsabilidade, você, eu, nós precisamos ter compromisso, nós temos uma missão, um compromisso e uma responsabilidade diante de Deus e dos homens. Então, isso tem que ficar bem claro. Servir a Jesus e servir a Deus é carregar a cruz, é ter compromisso, é ter missão, é ter responsabilidade diante de Deus e dos homens que nos cercam nessa terra. E para cumprirmos a nossa missão, para cumprirmos a nossa responsabilidade e para cumprirmos com os nossos compromissos diante de Deus e dos homens, precisamos renunciar e negar a nós mesmos e as nossas vontades, tomarmos o peso da cruz, o peso da responsabilidade, o peso da missão, o peso do compromisso que Deus deu a Cristo, que Deus deu a nós, sobre os ombros e irmos adiante. Meu querido, eu fecho esse momento da palavra te dizendo o seguinte, para que o vídeo não fique muito longo. Antes de você vencer o mundo, antes de você vencer a Satanás, você primeiro precisa vencer a si mesmo, vencer as suas vontades, o seu querer e os seus desejos. A Bíblia vai nos ensinar que existe uma guerra entre a carne e o espírito, entre a carne e o nosso espírito, e a alma está ali no meio, porque a alma é a sede das emoções. E você precisa entender que em meio a essa guerra você
tem que ter uma noção e um entendimento de quem você está alimentando e como você está alimentando. Qual é o alimento que você está dando para o seu espírito e qual é o alimento que você está dando para a sua carne? Qual é o alimento que você está dando, espiritualmente falando, para a sua alma? Será que você está alimentando mais a sua carne do que o seu espírito? Alimentando a sua carne com manjares, com convites, com propostas, com desejos alterados que não estão em conformidade com a palavra de Deus? Quando eu falo convites, manjares, proposta, eu estou falando de Satanás usando pessoas, ouvindo diretamente ou indiretamente, apresentando para você pratos, e você está cedendo, e com isso a sua carne está se alimentando, e o seu espírito está enfraquecido, e a sua alma está abatida. Então você precisa entender isso, que você precisa, em meio a essa caminhada, essa trajetória de vida para com Deus, essa jornada rumo aos céus, você precisa renunciar, vencer a si mesmo, vencer os maus pensamentos que estão na sua mente, as más imaginações, porque a sua mente, a sua imaginação, o seu pensamento é porta de entrada. Se entrar aqui, vai descer para o coração. O seu coração é uma outra porta de entrada. Então você precisa vencer. E como eu venço, Evangelista Enos Vieira? Negando, renunciando, dizendo não àquilo que vai dar prazer momentâneo e passageiro à sua carne. Sabe o que está acontecendo hoje em nossos dias atuais? O problema hoje de muitos de nós evangélicos é que, por não sabermos esperar, esse é um dos fatores. E o outro fator primeiro é não saber esperar. Deus manda esperar, a pessoa está passando à frente, está se precipitando, está colocando na sua vida algo que não é para colocar, entendeu? A jovem está com pressa de namorar, o jovem está com pressa de namorar, em vez de esperar em Deus, aí começa a namorar. A jovem começa a namorar um jovem que não vive na mesma fé que ela vive, não serve o mesmo Deus que ela serve, e ela acha que fazendo isso vai conseguir trazer ele para a igreja. É o meio mais rápido de trazer ele para a igreja. Então temos que ter muito cuidado. E isso é um dos fatores, porque o não saber esperar faz com que eu não saiba renunciar, dizer não, negar as minhas vontades e me submeter à vontade de Deus. E o outro fator é renunciar, é negar a si mesmo. Se Deus falou para você 3 respostas de Deus para a sua vida: sim, não, espera. O sim de Deus é bênção, o não de Deus é bênção e o espera de Deus é bênção. Então, espera no Senhor, não se precipite. Fique com Deus e até o próximo momento da palavra, em nome de Jesus.